dos meios de produção, que retirou as ferramentas das mãos dos homens e a conectou a um mecanismo que passou a executar as operações até então realizadas pelos trabalhadores sem limitações. As máquinas são uma mecanização que permite a separação entre o saber e o fazer. É assim que Marx compara o trabalho artesanal e o trabalho nas fábricas, elucidando o papel do trabalhador na transformação da natureza. Com o trabalho no capitalismo, a ciência é posta na máquina, mas ao mesmo tempo está fora da consciência do homem, porque o mesmo não está mais na posição inicial do trabalho. Em outras palavras, com o trabalho artesanal, o homem possuía a liberdade de transformar a natureza, produzindo coisas úteis. Era ele quem tomava as decisões, que possuía o saber tecnológico de transformar a matéria-prima. Com as máquinas, essa relação se transforma, pois os homens já não têm mais possibilidade de decidir aquilo que será produzido, visto que passam a ser simplesmente parte integrante de uma máquina. Eles não têm capacidade decisória, mas sim atuam como uma mera mercadoria, fruto da venda de sua força de trabalho. É assim que, buscando explicar o capítulo 6º inédito de O Capital, escrito por Marx, Cláudio Napoleone oferece importante contribuição a esse debate. Analisa o papel do trabalhador com as transformações tecnológicas do capitalismo. Para Napoleone, o operário que antes estava em posição inicial ou ativa em relação ao trabalho, agora se encontra em posição intermediária e por isso instrumental, a ponto de que a denominação de instrumento de trabalho aplicada à máquina resulta evidentemente imprópria, porque o que ocorre é o inverso. Foi o trabalho do operário que se transformou em um instrumento desse próprio trabalho. As máquinas desenvolveram-se como uma manifestação da ciência burguesa, se aproveitando de agentes naturais como força motriz que nada custaram ao capital, como a água, o vapor, etc. A tecnologia permitiu a criação de novas máquinas por meio de outras máquinas, configurando a base técnica que atenta diretamente ao conhecimento do trabalhador. Com o desenvolvimento da maquinaria e do uso intencional da ciência, o capital busca superar a condição em que o trabalhador é suporte vivo do saber operativo que produz as mercadorias. É a configuração de uma luta incessante entre o capital e o trabalho, entre o trabalho morto e o trabalho vivo. O capital aposta no crescimento do trabalho morto como uma estratégia de aumento de mais-valia, tanto absoluta como relativa e, consequentemente, no domínio dos trabalhadores. O trabalho reage enfatizando a importância do trabalho vivo e lutando contra a precarização das condições de vida e sistematização contínua dos seus saberes. Como máquina, o meio de trabalho logo se torna um concorrente do próprio trabalhador. A autovalorização do capital por meio da máquina está na razão direta do número de trabalhadores cujas condições de existência ela destrói. Todo o sistema de produção capitalista repousa no fato de que o trabalhador vende a sua força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza essa força de trabalho em uma habilidade inteiramente particularizada de manejar uma ferramenta parcial. Assim que o manejo da ferramenta passa à máquina, extingue-se com o valor de uso o valor de troca da força de trabalho. Os trabalhadores, não possuindo as condições materiais de trabalho, são obrigados a venderem a sua força de trabalho em diferentes atividades, tornando-os indiferentes, em alguns casos, ao que produzem. A produção capitalista, que possui uma base revolucionária através da ciência, reorganiza sistematicamente a produção e o trabalho a ela submetido. Com efeito, na busca de domínio do mercado, o capital se desdobra de ramo em ramo da produção, obrigando o trabalhador a acompanhar seu movimento, inventando e reinventando profissões. Mesmo a facilitação do trabalho
torna-se um meio de tortura, já que a máquina não livra o trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo. Toda a produção capitalista, à medida que ela não é apenas processo de trabalho, mas ao mesmo tempo processo de valorização do capital, tem em comum o fato de que não é o trabalhador quem usa as condições de trabalho, mas que, pelo contrário, são as condições de trabalho que usam o trabalhador. Só, porém, com a maquinaria é que essa inversão ganha realidade tecnicamente palpável. Mediante sua transformação em autônomo, o próprio meio de trabalho se confronta durante o processo de trabalho com o trabalhador como capital, como trabalho morto, que domina e suga a força de trabalho viva, como também debateu Marx em O Capital. Ao se considerar que a tendência apontada acima corresponde a um domínio do capital sobre a tecnologia produtiva, se observa que os trabalhadores nada ganharam com o fato do declínio de seu comando sobre o processo de trabalho em prol dos gerentes e engenheiros. Pelo contrário, quanto mais a ciência é incorporada ao processo de trabalho, tanto menos o trabalhador compreende o processo. Quanto mais um complicado produto intelectual se torne a máquina, tanto